E continuando, quando se tem suspeita de fraturas ou lesões articulares, quando houver, vai acontecer o que nós conhecemos como dor muito intensa no local, tá? E que aumente ao menor movimento, ou seja, quando você vai movimentar o braço ou o local que teve fratura, do menor esforço possível, o paciente já vai sentir dor. Tá? Quem no caso teve a possível fratura. Pode acontecer deformidade do local, como edema na região que teve no caso a fratura. Pode acontecer crepitações ao movimentar, que no caso seria som parecido com o amassar de papel, quando você pega um papel e embola. Então, aquele barulho pode acontecer, porque literalmente é quando acontece o osso de literalmente roçar no outro osso. Tá? E tem o ranger. Quando acontece esse ranger, acontece o som de crepitação, você pode ouvir, e isso gera uma dor imensa ao paciente. Além do mais, pode apresentar hematoma, porque nada mais é que o rompimento de vasos daquela região, que vai gerar um acúmulo de sangue naquele tecido, naquele local, podendo se tornar uma equimose, que no caso é o arroxeamento do tecido, tá? Uma mancha de coloração bem azulada na pele que aparece horas ou até mesmo após a fratura, instantâneo. Tá? E também o que nós conhecemos como paralisia, porque geralmente pode ter tido lesão dos nervos e automaticamente o paciente não sentir mais, ter sensibilidade daquela região. E dependendo, se for uma lesão medular, dependendo da extensão, como eu falei para vocês, mais próximo do pescoço da cabeça, quanto mais alto ao nível do pescoço em relação à cabeça, maior a predisposição a esse paciente, maior a possibilidade desse paciente ter uma tetraplegia e automaticamente perder todos os seus movimentos do pescoço para baixo, tá? Então temos que ter muita cautela em relação às formas de imobilizar esse paciente com fraturas. Agora, as fraturas, ela tem as suas classificações. Sendo assim, elas podem ser classificadas em distintas formas, tá? E isso aí vocês têm que guardar, porque pode ser perguntas de prova, ok? Fratura fechada ou interna. Nada mais é que as fraturas nas quais o osso quebrado permanece no interior do membro sem perfurar a pele, tá? Podendo, entretanto, romper um vaso sanguíneo ou cortar um nervo. Ou seja, teve uma fratura, mas literalmente interna, dentro, sem rompimento, sem exposição de tecido, corte da pele, enfim. A fratura ainda está lá dentro da pele, segurada por músculos, mas pode ter rompimento de vasos, assim como já citado aí. A fratura aberta ou exposta. São fraturas em que os ossos quebrados saem do lugar, rompendo a pele e deixando exposta uma de suas partes, tá? Que pode ser produzida pelos próprios fragmentos ósseos ou por objetos penetrantes, no caso uma madeira, um tronco, enfim, alguma coisa lacerante que entrou e gerou a fratura e automaticamente teve a perfuração, tá? E esse tipo de fratura pode acontecer com muita frequência, o que nós conhecemos como infecções, porque literalmente teve exposição de tecido, teve exposição óssea. Então a proliferação bacteriana do meio externo pode adentrar para o meio interno da ferida, gerando uma possível infecção. Por esse motivo se faz uso de antibióticos de profilaxia, tá? Mas isso é somente o médico ortopedista que vai prescrever esses tipos de medicamentos para os pacientes tomarem, para evitar a possível infecção, tá? E enfim, fraturas em fissura são aquelas em que as bordas ósseas ainda estão muito próximas, como se fosse apenas uma rachadura ou uma fenda que criou-se. Aqui, por exemplo, ó, essas duas aqui são fraturas de fissura, porém essa daqui já não é uma fratura exposta, porque ela teve exposição óssea, mas aqui ó, teve rompimento da descontinuidade óssea, né, e automaticamente é uma fratura em fissura. Agora os outros tipos de fratura. Fratura em galho verde é a fratura incompleta que atravessa apenas uma parte do osso. São fraturas geralmente com pequenos desvios e que não exige redução. Quando exigem, é feita com o alinhamento do eixo do osso. Sua ocorrência é mais comum em crianças do que e nos antebraços, no punho, tá? Que literalmente é quando o braço ele fica todo tortinho, como se tivesse igual um galho verde mesmo, tá? Aqui, como vocês podem ver o exemplo, ó, vai ter a deformação óssea, literalmente do osso, tá?
A fratura completa é a fratura no qual o osso sofre total descontinuidade, tá? Por exemplo, quando tem a separação total de um osso ao outro. Essa aqui é um exemplo de fratura completa, tá? A fratura cominutiva é uma fratura que acontece com a quebra do osso em 3 ou mais fragmentos. O próprio osso quebrou-se em vários pedaços, digamos assim, tá? Aqui, por exemplo, é uma fratura cominutiva. Já a fratura impactada é quando acontece partes quebradas do osso permanentes comprimidas entre si, interpenetrando umas às outras. Ou seja, quando um osso quebra, além de quebrar em vários pedaços, ele adentra sobre uma fratura a outra, tá? É como se tivesse sofrido um impacto muito grande e ele, o próprio osso entrasse dentro do outro osso. Aqui, como por exemplo, ó, vocês podem ver no raio-x. Ele sofreu a descontinuidade total, tá? E automaticamente um osso se comunicou ao outro, fundindo ao outro, porque um entrou dentro do outro, literalmente, tá? Aqui é um exemplo, ó, tá vendo, ó? Que tem a ruptura do osso e automaticamente ele adentrando sobre todo o outro osso. Geralmente essa fratura tem que sofrer a redução e possivelmente vai passar por uma cirurgia aí, ortopédica, traumática, tá? E enfim, vai muito do médico especialista nessa área até então. Mas não cabe a nós identificar esse tipo de fratura, nós temos que saber. É claro que através de um raio-x você consegue visualizar a imagem e já diagnosticar qual tipo de fratura. Mas isso não é serviço nosso, nós temos que entender, temos que saber. Mas é serviço exclusivo da medicina ortopédica até então, beleza? Fratura em espiral é quando o traço da fratura encontra-se ao redor e através do osso. Essas fraturas são decorrentes de lesões que ocorrem com uma torção, tá? Por exemplo, o osso quebra e automaticamente ele sofre rotação. Quando aquele exemplo do paciente aqui, ó, do atleta, o ginasta, ele sofreu uma fratura em galho verde e automaticamente em espiral, tá? Que o osso teve a descontinuidade e ele girou, ele se torceu em relação ao seu eixo de origem, tá? É quando tem a quebra de um membro e ele totalmente vira para o lado contrário. Por exemplo, se eu quebrasse essa mão aqui dessa forma e ela ficasse dessa forma aqui, além de ter tido uma fratura total, ela teve também uma fratura em espiral, tá? Que a gente chama. A fratura oblíqua é quando o traço da fratura lesa o osso de forma diagonalmente falando, tá? A oblíqua, ó, ela vai quebrar e fazer esse movimento aqui, como no próprio nome aqui, ó, como o próprio desenho está mostrando aqui. Agora, em espiral, ele vai quebrar literalmente de forma como se fosse uma espiral, tá? E o osso pode sofrer a torção. Agora, a fratura transversal ou transversa, ela é quando o traço da fratura atravessa o osso numa linha mais ou menos reta. Não foi totalmente reta, mas é mais ou menos reta, tá ok? Agora, quais são os cuidados que temos que ter com essas fraturas, professor? Devemos observar o estado geral do paciente acidentado, procurando as lesões mais graves com ferimentos e hemorragias, tá? Nesse caso, se tiver hemorragias, temos que procurar sanar, né, essa hemorragia, fazer o processo de hemostasia. O que é hemostasia? Estancar o sangue, tá? Porque uma hemorragia pode levar o paciente a óbito por conta de um choque hipovolêmico, ou seja, perca excessiva de sangue. Então, as lesões mais graves são as lesões com ferimentos e hemorragias. Então, temos que nos preocupar primeiramente com a hemorragia, a fratura seria a segunda instância, tá? Devemos acalmar o acidentado porque ele fica apreensivo e pode entrar em pânico e isso prejudicar ainda mais o atendimento frente a esse paciente, tá? Devemos ficar atento e prevenir o choque hipovolêmico, que nada mais é que a perca excessiva de sangue. Por exemplo, tem sinais, o paciente pode ficar pálido, pode ficar em silêncio, imóvel, ter queda da consciência, então ele pode apresentar náuseas, vômitos, sudorese, calafrios, muito frio, sensação de muito frio, sede. Então isso tudo é sinal de choque hipovolêmico, tá? Então temos que ficar atentos a esses sinais, porque pode ser que o paciente esteja perdendo muito sangue. Se for uma fratura interna, pior ainda, porque você não vê o extravasamento sanguíneo. Então, automaticamente pode ser uma hemorragia interna e esse paciente pode ir a óbito muito rápido. Então, por esse motivo, temos que ligar para o socorro, 192 e tudo mais, passar todas essas informações, as quais nós estamos observando frente aos sinais vitais e os sinais de apoio que o paciente pode nos apresentar. Tá ok?
Tá vendo que uma coisa liga a outra? As nossas aulinhas de sinais vitais, tá todas sendo elas relembradas aqui também, no momento de verificar todos os sinais vitais desse paciente, verificamos o pulso, a pressão, tá? O paciente que está tendo choque hipovolêmico, ele tem um pulso mais baixo, ele tem a respiração mais ofegante e, consequentemente, pode ter também a queda do quê? Da pressão. Por que queda da pressão, professor? Se ele está perdendo sangue, vai ter como o coração fazer pressão nas artérias? Não tem, porque não tem sangue dentro das artérias e das veias. Então, automaticamente tem a queda da pressão também do paciente. Então, temos que observar os sinais vitais, os sinais de apoio, tudo que o paciente apresenta de acordo com a fratura até então. Tá? Devemos controlar a eventual hemorragia e cuidar de qualquer ferimento com curativo antes de proceder à imobilização do membro afetado. Tá? Se for uma fratura exposta, colocar um pano úmido, sempre de forma com soro fisiológico e sempre de forma estéril o mais possível, tá? Para evitar então a possível proliferação microbiótica, micro-orgânica e consequentemente causar uma infecção. Tá? Devemos imobilizar o membro procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para o acidentado e o mais naturalmente possível. Tá? É importante salientar que a imobilização significa tirar os movimentos das juntas acima do local e abaixo da lesão. Por exemplo, se o paciente teve uma fratura no meio do meu rádio aqui, ó, do meu rádio ulna, que teve uma fratura transversa aqui no meu antebraço, então eu tenho que travar tanto o movimento do meu punho quanto o movimento da minha articulação do cotovelo. Então eu tenho que imobilizar, ó, toda essa região, tá? E eu vou imobilizar da forma mais confortável para o paciente até que ele chegue no hospital e o médico realize o procedimento, o qual é o mais esperado em relação ao tipo da ferida da fratura até então. Tá? É importante salientar que a imobilização significa, como eu falei para vocês, tirar os movimentos tanto da junta mais próxima e a mais distal, abaixo e acima da lesão, tá ok? Devemos trabalhar com muita delicadeza e cuidado. Toda tensão é pouca, os menores erros podem gerar sequelas irreversíveis se você não saber lidar com isso, como por exemplo lesões cervicais, jamais devemos mexer caso não tenhamos conhecimento, tá? Devemos usar talas caso seja necessário, por exemplo, um papelão, pega um papelão, dobra um no outro, improvisa, nós temos que improvisar, enfermagem é improviso também. Ou um pedaço de madeira para colocar ali, lembrando de cobrir sempre essa madeira antes de colocar em contato com a pele, com o sangue, tá? Para imobilizar e, enfim, enfaixar com um pano limpo, uma toalha, enfim, o mais limpo possível. Para improvisar, uma tala pode-se usar qualquer material rígido ou semi-rígido, como eu falei para vocês, tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou jornal grosso dobrado, enfim, isso vai da criatividade de vocês. O membro atingido deve estar acolchoado com panos limpos, camadas de algodão, gases, procurando sempre localizar os pontos das lesões e os desconfortos do paciente. Devemos prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertá-las o suficiente para imobilizar a área, tá? Com o devido cuidado para não provocar insuficiência circulatória, ou seja, eu tenho que permitir que a circulação aconteça ali naquele local, tá? Não devo fechar a circulação, mas eu devo firmar o membro para que ele não tenha movimento, tá? E fixar pelo menos 4 pontos acima e abaixo das articulações e acima e abaixo da fratura, tá ok? Acima das articulações e acima e abaixo da fratura, tá? Acima e abaixo, literalmente. Eu tô dando um exemplo do braço, mas enfim, é por conta da região do meu corpo que está virado para a câmera até então, tá ok? Mas se fosse uma perna, seria da mesma forma, beleza? Continuaremos aí nos próximos vídeos.